pastor Alan Miranda. Pastor Alan Miranda é um amigo de 20 anos. Nós temos 20 anos de amizade. Ele pertence à convenção SEMADES, lá do estado do Espírito Santo. Amém? Pastor, o presidente já teve o prazer de conhecer o presidente dele. E não era para o Alan Miranda estar aqui. Nós ligamos para 4 pregadores para ministrar. Aí o nosso presidente falou assim: liga para aquele seu amigo. Se ele não tiver agenda, ele falou assim: o único final de semana que eu não tenho agenda é esse, porque no próximo eu estou no Belém do Pará. E aí ele veio nos atender, e eu creio que Deus vai usar ele poderosamente como tem usado. Amém? Vamos fazer uma oração por ele? Senhor Deus, nós louvamos o teu nome pela vida do pastor Alan Miranda, Senhor, que veio, Senhor, de tão longe para cooperar conosco essa noite. Creio que o Senhor vai usar ele para falar conosco através da sua palavra, em nome de Jesus. Pastor Alan Miranda. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Está feliz com Jesus, irmão? E Jesus está feliz com você? Tomara, né, irmão? Mateus capítulo de número 26, nós vamos ler o verso 40. Quero externar a Deus o meu louvor, a minha gratidão de poder estar pela primeira vez aqui com os irmãos. Deus em Cristo abençoe a vida do pastor Josué, uma satisfação conhecê-lo. Melhor ainda que eu disse para ele que hoje à tarde eu recebi a ligação de um amigo, o pastor Claudinei, dizendo que na década de 90 estudaram junto no IBAD, né? O pastor Claudinei é um amigo há mais de 15 anos, falou, e ele tem saudade do senhor. E o que Deus abençoe o senhor, sua casa, toda a sua família. Amém. Meu amigo pastor Emerson Cardoso, sua esposa, irmã Camila, suas filhas, eu tenho um carinho, um apreço muito grande e também uma admiração pelo trabalho que ele faz. Nosso amigo, recentemente esteve em nossa igreja, uma pessoa que nós de fato amamos. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, né? Eu conheci alguns trabalhos do pastor Emerson, não só aqui, mas também lá no estado do Tocantins, que muita gente não teria coragem. Eu já vi esse camarada sair de casa só com a roupa do corpo para começar uma vida do zero no campo missionário. Que Deus lhe honre. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então eu creio que para a sua vida, assim como para todos nós, existe um galardão preparado pelo Senhor. Amém? Todos os pastores aqui presentes, Deus seja louvado também pela vida dos senhores. Mateus capítulo 26, verso 40, quem achou diz amém. Voltando para os seus discípulos, os encontrou dormindo e disse a Pedro: nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E você diz amém. Tome o seu assento e me empreste a sua atenção. O texto que nós acabamos de ler, ele faz parte de um contexto onde Jesus, no capítulo 24 de Mateus, está dando uma série de ensinamentos a respeito das últimas coisas, a respeito dos últimos dias. E no capítulo 25 ele conta uma das parábolas mais conhecidas, que é a das 10 virgens. E no capítulo 26, Jesus agora está conversando com os seus discípulos. E ele diz para ele: vocês sabem perfeitamente que daqui a 2 dias será comemorada a Páscoa. E vocês sabem que na comemoração da Páscoa, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois dessa fala, Jesus é ungido em Betânia. Jesus indica que Judas seria o traidor. Judas negocia a venda para que Jesus pudesse ser preso e crucificado. Jesus come com ele a última ceia, e após eles terem participado desta ceia, a Bíblia diz que então Jesus canta um hino, e após terem eles cantado um hino, ele sobe para o Monte das Oliveiras.
Quando chega no Monte das Oliveiras, cumpre-se exatamente os 2 dias que ele havia falado. Então ele olha para o seu discípulo e diz: hoje vocês vão ficar escandalizados comigo, porque como está escrito, ferirei o pastor e as suas ovelhas se dispersarão. Pedro toma a palavra e diz: Senhor, qualquer um aqui pode ficar escandalizado com o Senhor, menos eu. Jesus olha para ele e diz: Pedro, você não vai somente ficar escandalizado, mas eu te digo que hoje ainda, antes que o galo cante 3 vezes, você já vai ter me negado. E Pedro diz: Senhor, qualquer um aqui pode te negar, menos eu. E só para que você entenda, a expressão galo aqui não tem nada a ver com galo de quintal. Até no filme Paixão de Cristo, que é um dos mais conhecidos da história, quando Pedro nega, aparece um galo cantando, mas a expressão galo aqui era o nome dado a um toque de trombeta que se tocava na madrugada para trocar o turno de soldados. E por ser tocada na madrugada, apelidaram de o canto do galo. O que Jesus está dizendo é que antes que a trombeta tocasse para se trocar o turno de soldado, Pedro já o teria negado 3 vezes. Pedro diz: qualquer um te nega, menos eu. Jesus então sai daquele ambiente. Jesus então chama o seu discípulo e vai para o Getsêmani. Quando chega no Getsêmani, ele diz: fiquem aqui, e leva consigo Pedro, Tiago e João. E quando Jesus está apenas com esses 3, ele vai abrir o seu coração. Pela primeira vez, Jesus vai fazer 2 coisas que ele nunca tinha feito. Primeiro, Jesus nunca havia pedido ninguém para interceder por ele, com ele. Geralmente eram as pessoas que chegavam e diziam: tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha saúde, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da minha família. Mas pela primeira vez Jesus está dizendo: fiquem aqui e intercedam por mim, comigo. Segundo, Jesus também nunca havia aberto o coração da forma que ele abriu a esses 3 nesse dia, em nenhuma outra ocasião, porque ele vai dizer: intercedam por mim, porque a minha alma está angustiada até a morte. E quando ele diz isso, ele estava se referindo ao que ele estava vendo, porque no Getsêmani Jesus estava prevendo tudo que ele passaria na crucificação. Ali ele viu os pregos perfurando suas mãos, ele viu a coroa de espinho, ele viu a cruz que ele carregaria, ele viu o chicote que ele apanharia, que na sua ponta tinha 12 pontas feitas com pedaço de dente e pedaço de chumbo. Ele viu a lança transpassada, o vinagre que lhe dariam no lugar de água. Ele viu também a ingratidão daqueles que ele abençoou durante 3 anos de sua vida. Então Jesus, quando está vendo tudo aquilo, ele sente uma angústia tão grande. O Evangelho de Lucas, narrando o mesmo fato, vai dizer que o suor de Jesus começou a se transformar em gotas de sangue. Então Jesus sai de perto dos 3, pedindo a eles que ficassem intercedendo, e ele vai orar ao Pai sozinho. E quando Jesus vai falar com o Pai sozinho, que o seu suor se torna em gota de sangue, Jesus vai fazer uma oração que não é respondida. Se você ler os 4 evangelhos, você vai perceber que Jesus sempre usava a narrativa: Pai, eu te agradeço porque tu sempre me ouve e o Senhor me atende. Mas dessa vez o Pai ouviu, mas não lhe atendeu, porque ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O que Jesus está dizendo ao Pai é: se o Senhor tiver outro meio de salvar a humanidade, eu prefiro esse outro meio. Se houver alguma outra carta na manga para que essa humanidade seja salva, eu prefiro ela. Quando Jesus está fazendo essa oração, parece que vejo o diabo num canto dizendo: o pedido do sacrifício é tão grande que nem o filho vai ser capaz de cumpri-lo, porque nem ele está suportando. Mas quando ele pensava que Jesus ia desistir e recuar, ele encerra a oração dizendo: todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Aí o texto diz que Jesus volta, e quando ele volta, ele encontra Pedro, Tiago e João dormindo. E o texto deixa claro que os 3 estão dormindo, porque o texto está no plural, e voltando para os seus, plural,
discípulos, plural, os encontrou, está no plural, dormindo. Mas o texto parte para o singular quando diz, e ele disse a Pedro, nenhuma hora pudesses velar comigo. A minha pergunta é, era só Pedro que dormia? Não, os três dormiam. Por que Jesus, ao se referir, ele fala só com Pedro e não com Tiago e João? Porque foi Pedro que disse que não o negaria. Foi Pedro que disse que não ficaria escandalizado. Então Jesus olha para ele e diz, uai Pedro, você disse que não me nega. Você também disse que jamais, em hipótese alguma, ficaria escandalizado comigo. Negar você não nega, escandalizado você não fica, mas orar você também não ora? Agora escute, esse mesmo Pedro pescava 8 horas por noite e não dormia. Esse mesmo Pedro, às vezes, terminava de pescar, lavava a rede, antes de ir para casa, dormir. Pedro não dorme trabalhando, Pedro não dorme pescando, Pedro só dorme na hora de orar. E ele não está diferente de alguns que me ouvem essa noite, que trabalha, seja lá 8 horas por dia, 12 horas por dia, 24 horas, eu não sei, trabalha por escala, dia sim, dia não, trabalha um, folga 2, trabalha por conta própria, trabalha de vigilante, trabalha como professor, advogado, você é empresário, eu não sei o que você faz da vida, mas você já trabalhou com dor de cabeça, com dor de dente, com dor na coluna, com bico de papagaio, com hernia de disco, trabalhou com Covid, com dor no rim, com dor nas costas, você já trabalhou com qualquer tipo de coisa, mas na hora de orar, eu não sei se vai dar muito glória, mas escute o que eu vou lhe dizer. Em uma pesquisa feita sobre os cristãos, chegaram a uma conclusão: 90% dos crentes não oram. Estou falando de crente, né, de visitante, né, de congregado, né, de quem se afastou, de crente que vem na igreja, que não perde culto, que toma até vinho e come um pedacinho de pão. 90% não oram. Dos 90 sobraram 10. Dos 10% que sobraram, 98% oram apenas 15 minutos. E dos 2% que oram, alguns chegam a 1 hora de oração. A pergunta é, por que é que os crentes não gostam de orar? Porque a maioria das religiões do mundo oram no mínimo 3 vezes ao dia, algumas 5, algumas 7, outras 9, e detalhe, essas religiões oram a um Deus morto, e a igreja serve a um Deus vivo e passa a semana sem falar com Ele. Não me escute. Primeira razão pela qual os crentes não gostam de orar: porque orar não dá ibope. Eu tenho certeza, apesar de ser a primeira vez que eu estou aqui, que essa não é a única igreja que existe na cidade de Arapongas. Existem outros ministérios, batista, talvez presbiteriano e etc. Existem outras igrejas, como em todo lugar existe. Mas se você, o pastor disse mais de 40, se você congrega aqui junto com o pastor Josué, porque você gosta da forma que Deus usa ele, da administração dele, do ministério, se identificou com o chamado dele, e isso é bom. Quem congrega em outro ministério se identificou com o pastor de lá, e isso é bom. O pastorear gera um certo destaque, porque os irmãos gostam do estilo daquele pastor. O pregar gera um certo destaque, porque se o pregador é bom, o povo quer ouvi-lo. O cantar gera um certo destaque, porque se o cantor é bom, o povo vem para ouvi-lo, adorar a Deus. O tocador, se ele for bom, todo mundo quando vai cantar quer que ele toque o hino. Com algumas coisas dentro da igreja geram um certo destaque. Agora no quarto da oração não tem público e nem plateia. Lá ninguém vai dizer, olha, está orando em hebraico.
está orando dentro da hermenêutica e da homilética, está orando em dó maior, está orando em ré, em fá, em si. Não, lá ninguém vai dizer, nossa, ele está orando, olha lá, em contralto, em tenor. Lá não, lá tem um filho de joelho e um pai no trono escutando esse filho orar. Mas eu vim aqui lhe dizer uma coisa, e pega essa palavra: não tem plateia, não tem público, mas dentro de um quarto fechado tem um céu aberto. Ali não tem rei, não tem majestade, não tem grande, não tem pequeno, não tem influente, não tem conhecido, não tem anônimo. Ali todos são iguais. Então orar não gera destaque, irmão. Você já viu alguém na igreja copiar quem está orando? Não dá ibope. Por isso que os crentes não gostam de orar. Segunda razão para ganhar tempo, pelo qual os crentes não gostam de orar, porque o amor que eles têm por Jesus é frio. Não, eu não disse o amor que eles têm pela igreja, eu disse o amor que eles têm por Jesus. Pastor, me explica, vou lhe explicar. É possível você amar a igreja e não amar o dono. Como assim, pastor? Tem gente que não perde uma programação da igreja. Se é culto de oração, de criança ele vem, culto de doutrina ele está aqui, de ensinamento, escola bíblica, tudo que tem na igreja, missões, trabalho infantil, ele está aqui, ele não perde um culto, porque ele ama a igreja. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, não basta amar a igreja, você pode se tornar um frequentador de igreja e estar longe de Deus. Por quê? Porque, irmãos, o relacionamento com Deus você não faz no coletivo, você faz no individual. Quando você quer contar algo para alguém que é íntimo, você não fala no meio de todo mundo, você chama num canto e conta em segredo. Deus é a mesma coisa, irmão, no ambiente de glória, todo mundo sente a glória. Por que o ímpio vem na igreja e chora? Porque ele está sentindo. Por que a pessoa que vem na igreja e que não faz parte da igreja, ele se arrepia, ele chora, ele se emociona? Porque o ambiente é de glória. No ambiente de glória até quem não é sente. Agora a diferença de quem sente para quem tem é que quem sente quando vai embora acabou. Quem tem a presença acompanha ele por onde quer que ele for. O amor que você tem por Jesus é frio. E eu vou lhe provar isso. Vou usar um exemplo do dia a dia. O camarada começa a namorar, por exemplo. Jesus fez um milagre, ele arrumou alguém para se casar. Foi nem milagre, foi uma operação de maravilha. Ele vem para a igreja, o casalzinho bonito, cultua ao Senhor. Acaba o culto, vão conversando pelo caminho. E aí cada um vai para a sua casa. Quando ele chega em casa, a primeira coisa que ele faz, ele pega o telefone e liga para ela. Ela atende e diz, que foi, meu bem? Ele diz, saudade. Que ele está apaixonado, é ou não é? E o problema não é ligar não, irmão. O problema é na hora de desligar. Porque na hora de ligar, fica, desliga você, não, desliga você. Porque ninguém quer ser o último a falar. 00:01 ele liga de novo. Ela atende dormindo, coitadinha. Diz que foi, diz, eu queria ser o primeiro a te dar bom dia. Porque ele está apaixonado. Irmão, ele mandou tanta flor para ela que ela achou que ia morrer. Mandou tanto chocolate que o templo virou uma catedral. Por quê? Porque está apaixonado. Ele acorda pensando nela, passa o dia trabalhando pensando nela. Não tem mais amigo que ele atende. Ele não sai com amigo nenhum para lanchar, para nada mais. Por quê? Porque o primeiro da vida dele agora é ela. Afinal de contas, é um milagre que Jesus fez na vida dele. Porque ele está apaixonado. Você diz que ama Jesus e passa semanas sem falar com ele. Você diz que ama Jesus, mas só dobra o joelho quando precisa de alguma coisa. Então o seu amor por ele é frio, porque quem ama Jesus, passa o dia pensando nele, acorda pensando nele, vai dormir pensando nele, acorda de madrugada envolvido com ele, porque quem ama ele quer estar com ele todo o tempo. Frio. Eu acredito que alguns de vocês devem já ter tido algum relacionamento com pessoas que são interesseiras. Estou falando de relacionamento só de
de amor, não, de amizade, de qualquer coisa, de relacionamento. Alguém que se aproximou de você porque viu em você uma possibilidade. Essa pessoa não vai ficar no seu caminho por muito tempo. Porque o dia que você descobrir que ela só lembra de você quando precisa, você mesmo a descarta. E a minha pergunta é, o que Jesus pensa de você quando você se aproxima? Não, apertou, Jesus. Filho foi para as drogas, Jesus. Perdendo o casamento, Jesus. Então você não olha Jesus como alguém para você se relacionar. Você olha Jesus como uma possibilidade de mudar o que você está vivendo. Então você não ama Ele. Você ama o que Ele pode te proporcionar. Porque quem ama Ele, Ele fazendo ou não fazendo, continua todo dia com Ele. Terceiro lugar, e não se escandalize. Por que os crentes não gostam de orar? Porque dá para fazer muita coisa em pecado na igreja. Dá para pregar em pecado, cantar em pecado, expulsar demônio em pecado, curar os enfermos em pecado, pastorear em pecado, ser missionário em pecado. Dá para fazer muita coisa em pecado. Você está escandalizado, irmão? Quantas pessoas, que quando você foi descobrir que ele não era aquilo que você pensava, tinha 2, 3 anos que estava enganando dentro da igreja? Eu estou mentindo? Ou mais. E o cabra estava aí, revelava mais do que a Kodak. Sabia teu RG, irmão, nem o Serasa sabe coisas da tua vida como ele. Mas quando você foi descobrir, não era nada daquilo. Aí você fica, pastor, mas foi Deus que usou? Irmão, o dom é irrevogável. O dom que Deus te deu, Ele não tira, Ele cobra. Se Deus te deu um dom, Ele não vai tirar. Você pode ir para o mundo, viver a sua vida no mundo, que o dom continua aí, desativado, mas fica. Voltou, Ele ativa, porque dom Deus não tira, dom Deus cobra. Agora, dom também não dá céu para ninguém. Tem gente que com o dom vai salvar muita gente, e ele mesmo, por causa do dom, vai ficar perdido. Então escute, dá para fazer muita coisa em pecado. Inclusive, se tiver algum escondido aí, dá um jeito de consertar, viu? Agora, eu quero ver orar em pecado. Por quê, pastor? Como que você vai esconder o teu pecado daquele que Zacarias disse que tem 7 olhos como chama de fogo? Tu pode esconder da tua mulher, do teu pai, da tua mãe, do teu esposo, do teu pastor. Tu pode esconder de quem tu quiser. Eu quero ver tu se esconder dele. Saudoso pastor Leonardo Revenil, pastor de uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos, já faleceu. Ele faleceu no ano de 1994. Ele escreveu um livro que todo cristão deveria ler, Por que tarda o pleno avivamento? Mas ele disse uma frase que para mim é a mais verdadeira de todas. Qual é a frase? Quem ora para de pecar, mas quem peca para de orar. Aí eu acrescentei um negócio na frase dele. O que, pastor? Quem ora para de pecar, quem peca para de orar. E quem não ora, se não caiu, vai cair. É só uma questão de tempo. Pastor, o senhor está me ameaçando, jogando praga na minha vida? Não, eu estou te dando um conselho. Volta a fazer o seu altar de oração. Por quê? Porque senão a queda te espera. Por quê, pastor? Porque hoje, olha aqui, todo mundo tem isso aqui, um smartphone. Aqui a gente compra passagem, faz Pix, a gente vai viajar de ônibus, de avião, de tudo que você precisar está aqui, chama Uber e etc. Mas se acabar a bateria, serve para quê? Assim é um crente que não ora, se estiver desconectado da fonte, não serve para nada. Então escute. Nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Nenhum. Nenhum homem e nenhuma mulher é maior do que a sua vida de oração. Quando você entender que oração é muito além do que dobrar o joelho para pedir, você vai passar a tirar um tempo do seu dia para ficar sós com Deus. E guarde o que eu vou lhe dizer aqui esta noite. Deus é tão maravilhoso, tão poderoso, que a única coisa que Deus quer é que o homem entenda que um momento do seu dia tem que ser tirado para ficar sócio de Deus. Vamos voltar para o texto. O texto diz que Jesus orou 1 hora
ele volta, eles estão dormindo, ele acorda e diz, vai orar. Ele volta e ora 1 hora. Ele volta aqui, eles estão dormindo, ele falou, vamos orar. Ele vai orar de novo e ora mais 1 hora. Ele orou 3 e eles dormiram às 3. Jesus está ensinando um princípio aqui, qual? A expectativa dele é que todo cristão ore no mínimo 1 hora por dia. Não estou falando por semana, não, estou falando por dia. Pastor, pelo amor de Deus, pastor, 1 hora. Pastor, 1 hora. É o que ele está ensinando. Por quê? Porque ele orou 1 e voltou. Orou 1 e voltou. Orou 1 e voltou. Ele está dizendo, eu esperava que vocês orassem pelo menos 1 hora comigo. Mas nenhuma eles conseguiram. E Jesus orou 3. Então escute o que eu vou lhe dizer. Pastor, eu não consigo orar 1 hora direto. Divide em 3 de 20 que dá 1, irmão. Pastor, 3 de 20 para mim é puxado. 6 de 10 também dá 1. Pastor, 6 de 10 eu não consigo. 12 de 5 dá 1. Pastor, 12 de 5 não dá. Então, meu filho, morre que não tem mais jeito de ser. Acabou. Tem jeito mais não. Escute. Eu disse para você que 90% dos crentes que não oram, dos 10 que sobraram, 98% oram 15 minutos. E eu vou lhe provar que 15 minutos de oração, no quesito da intimidade, não serve para nada. Pastor, deixa eu lhe explicar. Existem orações específicas. Por exemplo, Elias está lá no Carmelo, não dá tempo de ele ficar 1 hora de joelho, irmão. Era uma decisão, quem é Deus de Israel. Elias faz uma oração que não dura 5 minutos, clamando ao Deus de Israel que descesse, Deus desce, manda fogo e resolve. Josué está naquela batalha, ganha, não ganha, perde, não perde, ganha, não ganha. Não dava tempo de ficar 1 hora de joelho, ia morrer. Ele diz, para sol e para a lua. Deus parou a terra e nem avisou que ele estava errado, ainda deu vitória. Então são orações específicas. Agora, no quesito da intimidade, essas orações curtinhas não resolvem nada. Eu vou lhe dizer por quê. Primeiro, eu vou te fazer 2 perguntas e me responda com sinceridade, que a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então escute, quem aqui estava orando e na hora que estava orando, acabou esquecendo o que estava orando? Alguém já passou por isso? Esse dia eu estava orando, falei, Jesus, vamos mudar de assunto? Porque eu não lembrava onde eu estava. Segunda pergunta, quem não cai na primeira, cai na segunda. Alguém aqui já dormiu orando? Senhor, meu Deus e meu... A minha pergunta é, por que a gente esquece e por que a gente dorme? Porque o homem tem corpo, alma e espírito. O homem tem o que, gente? Se não tiver o 3, não é gente. Pastor, só tem uma alma, um espírito, isso é assombração. Só tem um corpo, está morto. Para ser gente tem que ter os 3. Então o homem tem corpo, alma e espírito. Ninguém começa a orar espiritual, irmão. A oração começa na carne, passa pela alma e chega no espírito. Agora eu tenho uma notícia ruim para te dar. Qual, pastor? É que Deus não fala na carne. Deus não fala na alma. Deus só comunica com o espírito. Quem fala na carne é a carne e o diabo. Quem fala na alma são as emoções. Por isso que a Bíblia diz que o espírito dele testifica com o nosso espírito. Então me escute. Toda vez que você vai orar, a sua carne não gosta. Sua carne gosta de shopping. Sua carne gosta de lanchonete. Churrascaria, sítio, picanha. Aleluia, picanha é forte. Sua carne gosta disso. Por isso que Paulo disse, olha, eu faço da minha carne a minha escrava. O que ele está dizendo? Ela não gosta de orar, mas eu obrigo. Então você começa a orar aqui, ó, na carne. E na carne o negócio é arrastado, irmão. Você fica, Senhor, meu Deus e meu Pai. Aí começa aquela repetição, meu Deus e meu Pai, Senhor e meu Deus. Senhor, meu Deus e meu Deus e Senhor e meu Deus e meu Pai. Por
quê? Porque a carne está dizendo, sai daqui. Você lembra do boleto que não pagou, do cachorro que não comeu, da visita que você não fez, da ligação que você não ligou, a campainha toca, alguém aparece e você está aqui arrastado, e parece que tem meia hora que você está orando e não tem 3 minutos, você está ali, aquela repetição, a mesma coisa. Daqui a pouco você começa a falar coisa com coisa. Jesus, não deixa o teu Espírito Santo perder a salvação, Senhor. Ah, meu Deus, tenha misericórdia dos anjos que não caíram, para não cair junto com os outros que desceram. E você começa com aquela coisa arrastada, mas sem perceber, devagarzinho você está andando. Andando para onde? Para passar pela alma. Escute o que eu vou lhe dizer. Essa briga com o corpo, ela vai durar entre 20 a 25 minutos. A carne dizendo, levanta, e você fica. Aí você sente dor no joelho, dor na coluna. Você nunca teve problema de joelho, nunca teve problema de coluna, mas você sente dor de cabeça, você sente dores que nunca sentiu, porque a carne está dizendo, sai daqui que eu não gosto, sai daqui que eu não gosto. Aí você sente vontade no banheiro de tomar água, sente fome, e aquela coisa, a carne está brigando com você. Mas se você ficar, você muda de nível e passa para a alma. Quando entra na alma, suas emoções ficam afloradas. Aí você lembra de um livramento de morte, chora. Lembra da cirurgia que fez e tinha tudo para dar errado e deu certo. Lembra da entrevista que você nem ensaiou para ir lá fazer e passou em primeiro lugar. Lembra da prova que fez, você não estudou um capítulo do livro e Deus te deu graça e fez lembrar de tudo que estudou. E chora, e chora, e chora, e chora. Aí chora, aí fica aquela coisa emotiva. Aí de repente o seu celular toca, você levanta e diz, pô, não, é fulano, não, engano. Aí você volta para começar a orar. Aonde? Na carne. Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Pai, Senhor e meu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai e meu Senhor. Aí você vai. Quando está quase chegando lá, alguém bate e diz, ei, ô vizinho, tem um sal aí para emprestar? Você diz, tem um sal. Aí você vai buscar o sal, entrega o sal para o vizinho, e quando volta, é por isso que Jesus disse, quando for orar, entra no quarto, fecha a porta. O que ele está dizendo? Não dê ao diabo a oportunidade de interromper o nosso momento. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que nessa briga com a carne nunca saiu da carne. Porque toda vez que ele está na carne, a carne dá um jeito de tirar ele dali. Você nunca percebeu isso, irmão? Eu descobri um demônio que eu mesmo coloquei o nome nele. Qual é o nome do demônio? Espírito de inquietação. Ele só age em 2 ambientes. Qual? Na oração e no culto. Ele fica fazendo você ficar inquieto. Sai daqui, não fica aqui. Sai daqui, não fica aqui. Para você não orar, irmão. Para você não receber. Para você não participar. E Deus está dizendo, fica. Porque se você ficar e conseguir chegar no Espírito, quando você chega no Espírito, tudo muda. Você não lembra mais nem do que estava pedindo. E às vezes nem vai lembrar muito do que está agradecendo. Porque quando o seu espírito toca o Espírito de Deus, o teu espírito unido ao Espírito Santo leva você a adorar a Jesus. E quando você começa a adorar a Jesus, aí você não lembra de mais nada. Você só lembra de quem Ele é. E quando você lembra de quem Ele é, ali você vai passar 1 hora, 2 horas, o tempo que for necessário. Por quê? Porque encontro com Jesus é assim. Quando eu me encontro com Ele, Ele tira algo de mim e me dá algo dele. Tira algo de mim e me dá algo dele. É impossível alguém ir para a oração e sair de lá do mesmo jeito. Só que Deus, olhe para alguém aí e diga para ele, Deus está com saudade de você. Deus é tão bom, irmão. Olha quando Deus criou Adão. Deus disse, Adão, vai viver sua vida lá no jardim que eu fiz para você. Come do fruto, põe nome no bicho. Anda lá no avestruz, no cavalo, vai viver. Só que todo dia, eu disse, na viração, se fosse hoje 18 horas, não esqueça do nosso horário. Todo dia eu vou descer para te visitar. Sabe o que Deus está dizendo para você essa noite? Vai fazer os seus afazeres, vai cuidar dos seus negócios, vai cuidar do seu emprego, vai cuidar da sua família. Só não se esqueça do nosso horário.
Escute que eu vou caminhar para concluir. Primeira vez tem que deixar um crédito na casa, escute. Deus não quer que você fique 24 horas prostrado no chão, irmão. Ele quer que você tire um tempo de qualidade para Ele. Só você e Ele. Alguém vai dizer, pastor, mas eu até queria, sabe? Mas eu não oro, porque eu não tenho tempo, pastor. Ah, é? Eu duvido que o maior empresário dessa igreja, que pode ter a maior empresa do Paraná, seja mais ocupado do que Daniel, que tomava conta de 120 províncias num tempo que não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha celular, não tinha correio, não tinha nada. Mas a Bíblia diz que mesmo Daniel tomando conta de 120 províncias, capítulo 6 do seu livro, diz que ele orava 3 vezes ao dia. Três vezes. Não é que você não tem tempo, é que você não tem prioridade. Porque quando você tem que estudar para um concurso, você dá jeito. Quando você tem que estudar para fazer uma prova qualquer, você dá jeito. Quando você tem que arrumar tempo para alguma coisa que te interessa, você dá jeito. Você não dá jeito de orar, porque a oração não te interessa. Porque se te interessasse, você daria jeito. Então não é falta de tempo, é falta de prioridade. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão, para mexer com o seu psicológico de fato. Jesus não tinha pecado, não tinha doença, não tinha problema. Vai ler os evangelhos. Ele começa o ministério não é fazendo grandes cruzadas evangelísticas, não. Ele começa o ministério 40 dias de jejum e oração. Olha o ministério dele. Enquanto a gente, eu falo de mim, a gente termina um culto, o povo quer tirar foto, o povo quer isso, o povo quer aquilo. Jesus terminava um culto e partia para orar. E quantas foram as vezes que ele passou orando? A Bíblia diz que para escolher os discípulos, ele passou a noite toda orando. Deixa eu conjecturar porque eu posso. A noite tem 12 horas, como o dia tem 12. Se ele passou a noite toda orando, então ele passou 12 horas orando. Se ele passou 12 horas orando, eu conjecturo que ele gastou 1 hora para cada discípulo. Ainda saiu um Judas. Imagine você que sai tomando decisão sem orar. Sai fazendo amizade sem orar. Vai trazendo gente para o seu convívio sem orar. Jesus precisava orar? Na lógica não, ele é filho de Deus. Mas ele começa o ministério orando. Passa orando. E o texto que eu li é um dos últimos episódios antes da cruz. E Jesus está orando. Porque oração não é ministério de um. Oração é dever de todos. Pastor, e onde você quer chegar com isso? Aqui. Nós estamos em uma conferência missionária. E o que muda a vida das pessoas não é entretenimento, é o poder do Evangelho. E o poder do Evangelho só vem na vida de quem ora. Toda obra de avivamento, depois deu sequência a uma obra de evangelização. Avivamento não é para o mundo, avivamento é para a igreja. Avivamento é tornar mais vivo, é trazer vida. E é isso que Deus quer fazer com a igreja, trazer vida, torná-la mais viva. Depois que a igreja for avivada, ela será uma igreja evangelizadora. Porque uma igreja que não ora não tem poder. Igreja que não tem poder não pode evangelizar. Por quê? Porque Satanás só respeita quem é conhecido diante dele. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui.
Deus está com saudade de ouvir sua voz. De quando você tinha tempo para Ele. Quando você não negociava o seu tempo com Ele por nada e nem por ninguém. O problema da gente é que a gente alcança aquilo que o coração deseja e retarda na oração. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Tem gente na igreja que vai orar a vida toda por algo que Deus não vai te dar. Pastor, por que Deus não vai me dar? Porque se Deus te der, Ele perde você. Então tem coisa que você vai orar, e Deus vai segurar. Por que Ele está segurando? Porque essa coisa que Ele não te deu ainda, é o único motivo que ainda te faz dobrar o joelho. Porque você acha que Deus é só o Deus que dá. Ele está dizendo, enquanto você quer o que eu tenho, eu retenho. Quando você quiser quem eu sou, tudo que é meu te pertence. Eu vejo pessoas, às vezes, que vêm para a igreja e assim, meu pastor, o culto hoje estava ruim. Não, é porque a sua vida de oração está ruim. Eu não venho para o culto, irmão, para receber, eu venho para o culto para dar o culto que eu comecei lá em casa. Eu vou lá para ver. Você não vai ver nada, vai ver sua vida capengando. Sua vida indo de ladeira abaixo, porque não ora. E detalhe, quem não ora, só tem uma missão. Qual? Se tornar perseguidor de quem ora. Quem perde o Espírito Santo, quem perde o contato com o Espírito Santo, se torna perseguidor de quem tem ele. A maior prova disso foi Saul. Saul perde e começa a perseguir Davi que tem. Então quem não ora, acaba virando perseguidor de quem ora. E Deus te trouxe aqui nessa noite, me trouxe aqui para dizer a nós outros que Ele sente saudade de quando você dobrava o joelho para ficar sozinho com Ele. Saudade. Saudade. De quando você amava Ele de verdade. De quando Ele era a sua maior prioridade. De quando Ele era o seu maior bem. De quando Ele era tudo o que você mais desejava. Aí alguém vai dizer, pastor, sabe por que eu não estou orando? É que enquanto eu não estava orando, pastor, estava dando tudo certo. Rapaz, mas o negócio estava fluindo, minha vida estava prosperando. Mas foi eu começar a orar. Mas parece que saiu demônio de tudo quanto é lugar, pastor. Minha casa parece o Hades. De tanto demônio que está se levantando na minha vida financeira, minha vida conjugal, na vida do meu filho. Tudo está desmoronando. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Tiago diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. E ele, quando você começa a orar, o diabo se levanta. Quando você continua orando, ele vai embora. Porque toda vez que você começa a orar, o diabo quer se levantar para dizer para você que orar não vale a pena. E ele tem ganhado alguns crentes nisso. Eu estava orando, estava dando certo, comecei a orar, deu errado, vou parar. Mas se você continuar, você vai descobrir que muita coisa que estava retida na sua vida, quando o diabo foi embora de vez, essas coisas serão liberadas sobre a sua vida. Então você não tem que parar de orar porque ele se levantou, você tem que continuar orando para que ele vá embora. Quem mantém uma vida de oração, irmão, está muito ocupado para arrumar problemas dentro da igreja. Quem é que arruma picuinha com tudo? Quem não ora. Quem é que vê problema em tudo? Quem não ora. Quem é que reclama de tudo? Quem não ora. Quem é que nunca está satisfeito? Quem não ora. Porque quem ora, sabe quem Deus é. E quem sabe quem Deus é, está satisfeito nele. Uma vida de oração. Deixa eu encerrar para a gente orar. Isso é tão sério, irmão. Isso é tão necessário. Que todos os grandes avivamentos que houveram na história partiram de uma vida de oração. E de uma vida de leitura da palavra.
Se você não mantiver uma vida de oração, a tendência do seu esfriamento será muito grande. Por que eu te disse que quem não ora cai? Porque, irmão, dificilmente você vai conseguir derrubar quem está prostrado. Quem está prostrado não tem mais para onde cair. Então quem vive prostrado diante de Deus, vive de pé diante dos homens. E vou lhe dizer mais. Você é, no púlpito ou em público, o resultado do seu secreto. Não adianta você vir para o público e querer fazer o céu descer, a glória manifestar, Deus curar e acontecer, se você não tem vida com Ele lá. Não adianta, irmão. O diabo conhece quem Deus conhece, e o diabo respeita quem Deus conhece. A prova disso foi Paulo em Éfeso. Quando aqueles 7 espíritos de Seba disseram o nome do Deus que Paulo prega, vai embora! O diabo não disse, oxe, Paulo? Sei quem é. Jesus que vocês estão tentando expulsar e não sabe nem o nome, também conheço. Ora vocês, não faço a mínima ideia. O que o demônio está dizendo, se fosse Paulo, nós já tínhamos saído antes dele abrir a boca. Por quê? Porque quem é conhecido no céu é respeitado no inferno. Eu vim aqui lhe dizer uma palavra e eu finalizo aqui para a gente orar. O que, pastor? Não adianta você ser conhecido entre os homens, se o céu não sabe quem é você. Agora, uma coisa é fato: se o céu te conhece, o resto não importa mais. Segura a mão de alguém aí. Dá um dó para mim aí. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, e tu és santo, santo, quem é? É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, e tu és santo, santo, e é o Senhor Deus. Ele está presente aqui, e eu profetizo que a presença dele agora começa a tomar conta desse ambiente. Seja cheio do Espírito que está descendo aqui. Poderoso, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, tu és santo. Digno. Oh. Vai, continua aí, melodia, continua. Escute o que ele está dizendo para você. Ei! Ah, como eu tenho saudade de quando você me amava de verdade. Ah, como eu tenho saudade de quando eu era sua maior prioridade. Ele está dizendo, só que agora o tempo passou
seu amor por mim se esfriou, mas eu vim aqui pra gente matar a saudade. Bereminarabacanda elevado, céu é de camanda, ele corribinarabauei, era mandara corribinarabacanda, ele viou, era mandarabanda, isso, ele tá aqui, eu tô te avisando, se eu fosse você, reagir agora! Se Deus está nessa palavra, eu profetizo agora que cada metro quadrado dessa igreja seja tomada pela glória, tomada pela glória, tomada pela glória. Levante a sua mão direita para o céu. Oh Espírito Santo, meu amigo, tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Ei, esse momento é seu e dele, é seu e dele, é seu e dele. Não, 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 aqui não tem mais pregador, não tem ninguém, é você e ele agora. Deixa ele visitar a tua vida agora. Ele está dizendo, eu vou remover a cinza do teu altar e eu vou colocar fogo nesse altar de novo. Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai. Tem uma nuvem de glória dentro dessa casa. Tem uma nuvem de glória dentro dessa casa. Era mana maso, remanda la brandeira, mana maneira so. Oh, e tu és santo. A palavra de Deus para você é saudade. Saudade. Saudade de quando não tinha uma resistência para eu te visitar. Não tinha, você não estava tão ocupado assim. Orema rachando comanás. Rende comanás surimicanda levai. Hey! Segura aí. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver chamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde ele estiver clamar pela glória, a glória de Deus. E se eu
e se eu passar, e se eu passar pelo, eu não temerei. E eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Eu não sei, não, e se eu passar, e se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, eu não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos, sabe por quê? E onde ele estiver, ele clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou e quem já pisou, e onde ele estiver, glória de quem? Pra gente encerrar, levante a sua mão direita pro céu e cante: glória, glória, cante glória. Diga que ele é santo, santo. Oi! Santo, santo. Escute, você que está aqui dentro essa noite, você tem que ser muito humilde, muito sincero para fazer o que eu vou lhe dizer agora. E eu não estou perguntando se tu é pastor, se tu é evangelista, se tu é missionário. Não quero saber quem tu és. Essa mensagem foi para você. Pastor, a minha vida de oração está capengando. E você quer hoje renovar um altar com o Senhor. Não, você não está aceitando Jesus de novo, não. Você só está renovando o altar da sua oração. Saia do teu lugar agora e vem aqui para perto do altar. Porque amando e ofai, relema o achandorar. É melhor ficar em pé, irmão, porque está vindo muita gente, pode não caber todo mundo. Venha, pastor, meu altar. Talvez você está dizendo: quem é esse garoto? Eu tenho 31 anos de idade, mas eu sei quem é Deus. Eu nasci num berço evangélico. Eu nasci, foi no altar da oração. Eu prego por causa da oração. O poder vem para quem ora, a unção vem para quem ora. O diabo respeita quem ora. Pode chegar mais, irmão, pode chegar mais, pode chegar mais. Os irmãos estão no corredor, pode chegar mais. Cabe mais gente aqui. Rei Chomana Sebadai, Remanda Kodoroba Chuvedegada. Ei, você chora quando perde dinheiro, chora quando termina um relacionamento, chora quando o filho está doente. Você perdeu Deus e não chora por isso.
Ele te ama tanto que Ele marcou essa noite para te receber de volta. De volta aonde? No altar da oração. É o assim. E eu vou lhe dizer mais, se o que eu preguei aqui ficar só aqui não resolve nada. Vai para casa hoje, começa. Meu amigo reverendo Maciel, aleluia, Deus abençoe sua vida. Ei, Deus essa noite está dizendo, eu quero o teu altar de volta. Então ore agora, não sou eu que vou orar, é você que vai orar. Essa oração é sua. Ela é sua. Chora, joga para fora. Fala, tu me anda lá, machore que ele vai. Joga para fora, chora mesmo. Se derrama mesmo, se debruça mesmo. Diga, eu estou com saudade quando eu era menino na tua presença. Quando ninguém me impedia de te sentir, de te receber, de chorar, de falar em língua. Lembra o dia que tu foi batizado no Espírito Santo? Se tu ainda não é, recebe fogo aí na tua alma agora. Espírito Santo, meu amigo, sou eu de novo, Miranda. O que tu me deste, eu entreguei aqui essa noite. Se eu passar daqui, sou eu, e jamais passarei na frente de ti. Sela a vida de cada um que está nesse altar. Espírito Santo, perdoa-nos por todas as vezes que nós deixamos de dobrar o nosso joelho, de nos jogar no chão. Não importa a posição do corpo, mas a inclinação de nossa vida para Ti. Ah, Senhor, nós queremos ganhar o mundo, mas não deixa a gente se perder. Começa a restaurar vidas aqui nessa noite. Começa a restaurar vidas aqui nessa noite. Oh, Espírito Santo, vem para cá, vem, meu amigo, vem. Vem para cá, meu amigo, vem. Desce aqui na sede em Arapongas essa noite. Oh! Vem, Espírito, vem. Renova, enche, renova e enche, renova e enche. Isso, vai falando com Ele, vai. Segura aí. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder. Deixa eu dizer uma coisa, eu encerro. A unção de Deus é barulhenta.
Mas a presença de Deus é silenciosa. Quando a unção vem, a gente cai, pula, grita e sapateia. Quando a presença chega, a gente se rende. Ele está aqui agora. E a prova disso são lágrimas nos olhos de quem está matando a saudade dele hoje. Oramassi candelebai. Pastor Emerson, Deus está derramando um bálsamo sobre a tua vida aqui agora. Há uma unção renovada descendo sobre a tua cabeça. Deus está dizendo: eu faço nova todas as coisas. Pastor, se não for pedir demais, só pode subir aqui e ministrar uma unção sobre ele. Porque Deus tem ouvido o teu clamor. E Ele marcou essa noite. Porque o diabo queria frustrar os seus planos. Mas Deus está trazendo aí agora. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele, diga só então há de ver que o Senhor